e agora estamos aqui no estúdio para falar sobre um assunto muito importante, de interesse coletivo. Inclusive, o nosso convidado, já aqui comigo, o fundador da Targo Educação Empresarial e da Escola de Encantamento e Vendas, com atuação voltada ao desenvolvimento de empresários e a nova economia em Manaus. Seja muito bem-vindo, Oshiro, tudo bem? Bom dia, Carla. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estive o ano passado aqui para falar sobre o DSX, a nossa palestra, e aí vamos trazer um pouquinho de conteúdo da novidade desse ano, né? É verdade. E sobre esse ano, o que a gente pode adiantar para o nosso público? Vamos falar sobre CPF, é isso? Fortalecido? Sim. A gente pegou um tema ali da nova economia, então nós vamos falar sobre CPF forte, o dinheiro invisível que está por trás do CPF. Então, com a chegada das redes sociais, houve uma descentralização do poder e aí várias estratégias foram sendo criadas e uma delas hoje, muito falada, que é um termo em inglês, que é o Founder-Led Growth, que é o crescimento através do fundador. Então, hoje, todo empresário tem como obrigação, não é mais uma opção, a se tornar protagonista das redes sociais, através de um conteúdo na qual ele resolve a dor do seu possível cliente através do seu CNPJ. Então, lá no passado, o foco era muito nas publicidades voltadas para o CNPJ. Um empresário contratava um CNPJ, que era rádio, TV e jornal, e divulgava o seu CNPJ para um CPF. Olha como que o jogo mudou hoje. Um CPF, que é o CPF do dono, fala diretamente com o seu público, possível público consumidor, através do canal das redes sociais. Então nós temos vários exemplos, inclusive de Manaus, de fora, né? Nós temos o João Adib, temos aí Caíto Maia, temos o velho da van, que são pessoas que a gente pode colocar aqui como exemplo, Carla. Muito bem. E é um assunto tão bom de falar, porque rende bastante conteúdo, inclusive a gente sabe da complexidade também deste assunto. Agora, falar de CPF forte, isso, querendo ou não, para o CNPJ, por exemplo, representa muito para o mercado de trabalho. Ou seja, uma pessoa confiável, empresas com credibilidade. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, se a gente for explicar um pouquinho mais detalhado, existe um dinheiro invisível, que a gente chama de capital invisível em cima da mesa, que poucos empresários conseguem enxergar. Quais são os 4 capitais invisíveis que fazem parte de um CPF forte? Primeiro é o capital intelectual. Então, o capital intelectual está ligado ao quê? O quanto você tem de conhecimento do seu negócio. E todo empresário hoje tem experiência, quanto tempo ele não está dentro desse segmento e desse negócio, e como ele pode capitalizar esse conhecimento ganhando dinheiro de alguma forma. Ele pode criar cursos, ele pode criar consultorias para outros empresários do mesmo segmento, e aí você vai dizer, mas o Oshiro, ele vai se tornar, de repente, vai vender o ouro ou entregar o ouro para o concorrente? Aí é uma mudança de mentalidade também, porque na nova economia não existe concorrente, então existe um sentimento de abundância, ao contrário da velha economia, que a mentalidade é de escassez, onde eu vejo o meu concorrente como um inimigo. Então, primeiro capital, capital intelectual. Segundo capital, capital relacional, que é o capital do networking. Todo empresário tem uma rede de relacionamentos, onde se ele enviar um WhatsApp para alguém, ele consegue receber a resposta dessa pessoa, mesmo que seja um político, um outro empresário também, né, com bastante credibilidade, como ele consegue conectar os seus clientes para poder gerar negócios. Então, é o capital de relacionamento, como ele se relaciona com outras pessoas. Terceiro capital é o capital reputacional. Aí você falou de confiança, credibilidade. O que o mercado fala do CPF? Sempre nós estamos falando aqui do CPF, tá? Então, o quanto o mercado vê esse empresário, que é dono de uma empresa, como uma pessoa de credibilidade. O quanto as pessoas conseguem fazer negócios com ele no fio do bigode, porque ele é uma pessoa que transmite muita confiança. E o quarto e último capital é o capital de distribuição. E a distribuição é o quanto ele tem um centro de distribuição
para atingir o seu cliente. Por exemplo, o CRM de uma empresa, que é o banco de dados, é um capital de distribuição. Distribuição através de conteúdos, é a audiência que ele tem na rede social dele também. O quanto que, se ele falar alguma coisa, isso reverbera na sociedade. Tanto é que hoje, muitos políticos e grandes empresários, inclusive artistas, quando eles colocam lá um comunicado, lá na rede X ou no Instagram, a própria mídia tradicional pega essa informação e reverbera na mídia tradicional aquilo que foi dito numa mídia social. Então, esses 4 capitais, quando bem trabalhados, transformam o CPF em uma marca e, às vezes, tem muito mais valor até do que o próprio CNPJ. Que maravilha! Eu vou aproveitar, então, essa sua explicação dos 4 capitais. Capitais invisíveis, isso, né, que as pessoas não enxergam. Nesses 4 aspectos, começando pelo que você falou do capital intelectual. A gente sempre, inclusive, Oshiro, tem um quadro nosso aqui que é o Lousa Digital. Olha. Qualquer dia eu quero que você esteja aqui conosco também. A gente sempre traz educadores, professores, pesquisadores, mestres, doutores, para falar justamente sobre a importância da formação contínua. Então, dentro desse aspecto de capital intelectual, que a gente sabe que as pessoas hoje não podem parar de se atualizar, de estudar. Você falou, inclusive, fez um parâmetro que antigamente a gente observava o nosso concorrente de um jeito. E hoje a perspectiva tem que ser outra. Você falou uma coisa bem interessante, cara, que chama conhecimento contínuo, melhoria contínua, né? Que é o lifelong learning. O aprendizado ao longo da vida. E tem muita gente que me pergunta, Oshiro, quando é que acaba o aprendizado? Nunca. Até o último dia da sua vida, você tem que hoje se pautar, né, em 2 itens para continuar, no mínimo, sobrevivendo. Não vou nem dizer crescendo com o seu negócio. Primeiro é a humildade. Na verdade, humildade o que é? Só sei que nada sei. Então, uma pessoa humilde, independentemente do quanto você é referência no que faz, do quanto você tem de sucesso financeiro, né, de quanto você tem dos 4 capitais aí que eu falei em cima do seu CPF, humildade é o quanto você está aberto a aprender. É o quanto você está aberto a receber opiniões e críticas de outras pessoas. Então, o primeiro ponto, né, hoje do empresário bem-sucedido é a humildade para buscar conhecimento sempre. Porque eu só busco conhecimento quando eu acho que eu tenho algo a aprender. Às vezes eu tenho percebido muitos empresários com um copo cheio. O que é o copo cheio? Não entra mais água, não entra mais nada ali, porque ele já sabe tudo. Só que tem um porém. Aquilo que você sabia no passado, que te trouxe até esse ponto hoje, e que te trouxe a sua riqueza, não é o conhecimento que vai te levar para o outro ponto. Então, tenho visto muitos empresários perderem aí o seu patrimônio, perderem mercado, quebrando a sua empresa, porque a arrogância diz o seguinte: quem entende do meu negócio sou eu e eu não preciso da ajuda de ninguém. Só que o que você sabia ontem não vale nada hoje, o que você sabe hoje não vale mais nada amanhã. Nossa, muito importante a gente falar sobre isso. Eu também, sempre que posso, falo como é fundamental a humildade. Primeiro que o empresário que fala, quem entende do meu negócio sou eu, não entende que o negócio ele precisa ser trabalhado em equipe. E aí eu vou para o segundo aspecto, quando você fala do capital de network. Relacional, perfeito. Relacional. Porque nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam da gente, aprendemos e ensinamos todos os dias. Sim, o como eu me relaciono com as pessoas. E é interessante a situação do relacionamento, não é só você se relacionar com o seu cliente, não é só você dar atenção para o seu cliente. É como você trata as pessoas que, de repente, é um CPF que cuida ali a tiazinha do café. Como você trata a tiazinha do café, né? Sem querer desmerecer função, mas só para a gente dar um exemplo, uma conotação. Será que você trata do mesmo jeito como você trataria um presidente de uma empresa? Como você trata a pessoa que é o flanelinha ali que de repente pede para cuidar o seu carro? Ou, né, alguém que lhe atende e que está vendendo alguma coisa dentro de uma loja? Então, o seu relacionamento, a forma como você respeita as pessoas, faz parte desse capital relacional.
o quanto você tem acesso também a outras pessoas, o quanto que as outras pessoas vão te dar atenção ou vão conseguir agendar uma reunião que você está pedindo, ou quanto você conecta pessoas com outras pessoas para gerar negócio, mas sem querer nada em troca. E o quanto você serve as outras pessoas, porque o relacionamento está muito ligado ao quê? A servir. E às vezes as pessoas acham que networking é para vender. Não, a venda é consequência do quanto você trata bem as outras pessoas e se relaciona com outras pessoas. E aí, no caso, terceira capital é a questão da concorrência, é isso? O terceiro capital é o capital reputacional. Reputacional, onde você vai ali cuidar da questão da credibilidade, como você quer ser visto no mercado de trabalho. O que as pessoas falam de você, se falam bem ou mal, né? E a reputação dentro de um CPF é o que mais vale. Se você é aquela pessoa que cumpre o que você promete, se você honra os seus compromissos, se você chega no horário certo e não é uma pessoa atrasada, se você não fura o compromisso com outras pessoas, então é aquela pessoa que a gente costuma dizer no jargão, é ponta firme. Se essa pessoa disse, vai acontecer. E isso vale tanto para colaborador, para cliente, para família, para filhos, né? Lá na relação é como você trata o seu filho, a sua esposa, seu marido, seu vizinho. E a reputação é o quanto também você tem essa força de caráter na sociedade, a começar de dentro de casa. É muito importante a gente falar sobre isso no momento que a gente sabe da propagação de notícias que não são verdadeiras, de fake news e de muitas situações que as pessoas estão passando na internet de golpes. Então, você ter um nome, uma reputação. Eu costumo dizer que o meu maior salário no jornalismo é a credibilidade. Eu sempre busco isso, Oshiro. Então, é nesse sentido, sabe? Quando a pessoa acredita no seu trabalho, de certa maneira estar segura por confiar um projeto a você, e hoje a gente sabe que precisamos ter cuidado nesse sentido. Então, o quarto capital, aí nós vamos para os concorrentes. Aí nós vamos para distribuição. Distribuição. Capital de distribuição tem a ver com o quê? O quanto você domina a distribuição, você tem uma rede de clientes que você consegue entregar o seu produto. E às vezes, quando você tem essa rede de distribuição, tem o contato dessas pessoas, tem o seu CRM atualizado, você pode fazer parcerias com outras empresas, com outras marcas, na qual você vai oferecer, né, essa distribuição que você consegue fazer todos os dias. E quando a gente vai para a distribuição, não é simplesmente a distribuição de um bem tangível, porque hoje, através das redes sociais, a audiência não deixa de ser um processo de distribuição da sua mensagem, da sua comunicação. Então, quando você fala algo, se posiciona ou manda uma mensagem querendo vender algo ou uma opinião sua, o quanto isso reverbera na sociedade, mas com credibilidade. Maravilha. Olha, eu vou ser sua aluna nos dias lá do DSX. Já tem uma data certa e horário? As datas ainda não, são 2 dias, eu não sei em qual dos dias eu vou participar. A minha esposa também, a Gisele, né, vai estar participando. Provavelmente a gente vai palestrar num dia e eu num dia e ela no outro, mas a gente não tem as datas ainda, porque eu acho que o calendário ainda não saiu. Maravilha. Olha, eu quero aproveitar e dar um alô aqui à Fabíola de Paula, que diz assim: eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Todos os dias temos algo novo a aprender. Parabéns pela entrevista. Muito obrigada, Fabíola de Paula. Um abraço para você. Aí em Macapá, Amapá, Silva Grijó, a Gebiana, muito obrigada pela participação. Grande escritora presente aqui conosco, aqui de Manaus, Amazonas. Amaral de Macapá, bom dia a todos do programa. Muito bom dia, Amaral. Eu gostaria que você reforçasse, então, esse convite para mais um ano do DSX, com uma nova proposta também este ano de 2026. Estávamos falando de relacionamento, né? Olha como que é legal essa relação Conexão. com o público, né? As pessoas em tempo real, isso Muito a tecnologia legal. deixa a gente muito feliz. Pois é, você que é empresário, você que é profissional de qualquer área, é a grande oportunidade nos próximos dias 23 e 24 de julho, então tem um tempinho, mas lembrando que quanto mais cedo você compra, mais em conta você paga. E o que é bem interessante, eu estou muito conectado no mundo do conhecimento,
Normalmente o conhecimento é só lá fora. Então, para você ir para São Paulo, por exemplo, só uma passagem você vai pagar uns R$ 2.000, fora alimentação, hospedagem, e você tem tudo isso aqui, que provavelmente o valor é menos do que a passagem somente de ida. Então, é uma grande oportunidade de você ter aqui os maiores palestrantes do Brasil, assim como também palestrantes aqui local, que tem muito conhecimento para passar para vocês. Então, não perca essa chance, 23 e 24 de julho, parabenizar mais uma vez a iniciativa do Antônio Júnior, né, que é o que traz o DSX, que é aí o CEO, está cada vez mais indo também para o mundo do CPF forte, a gente vê ele colocando conteúdos nas redes sociais, então ele segue justamente essa estratégia que a gente vai mostrar para vocês aí, não sei se lá no dia 23 ou 24, mas você é o nosso convidado. Olha, Oxiro, chegou uma pergunta aqui muito bacana, eu vou aproveitar e fazer para você. É a Juliana, do Centro de Manaus. Ela fala justamente sobre a questão da reputação de crédito. E ela diz assim, estou no início, sou ainda uma criança à frente de tantos empresários por aí, mas gostaria de dicas a respeito para não desistir. Olha só, tem uma palavrinha que a gente chama muito, que está presente nos grandes campeões, que é resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem, né? Vou usar aqui um termo popular, de tomar porrada, de cair e se levantar rapidamente. Dizem que o melhor lutador de boxe não é aquele que bate mais, é aquele que consegue assimilar mais as pancadas. E a vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos, e aí quem tem a capacidade de cair, tem uns que caem e demoram para levantar, tem uns que caem e aí no outro dia já se levanta, e tem gente que cai e já cai de pé. Então isso tem muito a ver com resiliência. E isso está muito ligado ao quê? A mentalidade. Que aí entra o tema da Gisele, que é a minha esposa, que é especialista em inteligência emocional, que ela vai fazer muito essa abordagem da potencialização da sua mente. Tudo começa na mente e o nosso maior inimigo ou o nosso maior aliado é a nossa mentalidade. Como que a gente muda a mentalidade? Buscando o tal do conhecimento que a gente está dizendo aqui. Humildade para ouvir as outras pessoas, o que eu posso aprender, aí cai uma ficha, abre a gaiolinha e você voa e consegue, de repente, resultados melhores. Agora, Oxiro, você falou aqui em relação aos capitais sobre a importância também dos relacionamentos com instituições. E aí eu gostaria até de trazer aqui para o final da nossa entrevista sobre esse relacionamento com a instituição do matrimônio. Porque você deixou muito claro aqui também a questão da importância deste relacionamento saindo do ambiente doméstico e indo para o ambiente profissional. É bem legal você falar sobre isso, porque o matrimônio, a relação entre um casal, né, também faz parte dos 4 capitais. E eu tenho um desafio, né, porque minha esposa é a minha sócia. Então a gente meio que convive 24 horas por dia. Estamos casados há 28 anos, né? E aí ao mesmo tempo a gente tem esse desafio de sermos sócios ali no mesmo CNPJ. Então o quanto é importante a inteligência emocional, o quanto é importante a terapia. A minha família é muito terapeutizada porque eu tenho 2 filhos também, fazem terapias. Eu faço terapia toda segunda-feira às 10 da manhã. A minha esposa faz terapia, que a terapia nada mais é do que uma simbologia de humildade. Então, aquele horário sagrado da segunda-feira, para mim, eu não marco nada, que é o momento que eu tenho que fazer o autoconhecimento do que eu preciso melhorar. Mas melhorar primeiramente comigo e, de repente, melhorar também com as outras pessoas. E a terapia é nada mais é do que eu vestir as sandálias da humildade nessa uma hora, para que uma outra pessoa possa fazer contrapontos, fazer perguntas, para eu refletir e poder me tornar uma pessoa melhor todos os dias com as outras pessoas, mas primeiramente comigo também.